quebra-se relacionamentos por tão pouquinhas coisas. Então, o capítulo 8 que nós lemos fala que Noé passou os dias de dilúvio dentro daquele barco que ele havia construído, que ele havia feito, porque Deus, mesmo ele não sendo engenheiro, mesmo ele não sendo pedreiro, mesmo ele não sabendo nada, Deus falou para ele como ele deveria fazer, a forma que ele deveria fazer e construir aquela arca. E depois que ele terminou a construção da arca, Deus falou: entra você, entra a tua mulher, entra teus filhos, as mulheres de teus filhos, entre os animais. Tudo foi feito de acordo com a direção de Deus. E aquela arca foi Noé que construiu. Foi Noé que construiu aquela arca. E aí eu paro e medito. Qual tem sido o grau da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, ao ponto que Deus nos revelar a forma como que nós devemos fazer a nossa arca, entre aspas, para sermos protegidos e guardados de todas as coisas malignas, de tudo aquilo que vem para acabar com a família, acabar com os relacionamentos, acabar com os teus sonhos. Às vezes, nós perdemos essa sensibilidade, né? Nós não temos mais sensibilidades nos nossos ouvidos, nós não temos mais sensibilidades no nosso coração para podermos ouvir a palavra, para podermos sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é muito claro, quando Jesus esteve aqui e ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele passou ainda uns 40 dias aqui na terra. Encontrava com seus discípulos, dava as instruções para eles de como eles deveriam proceder, fazia-os lembrar de tudo que eles tinham vivido. E Deus falou assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. E o Espírito Santo está conosco todos os dias, nos orientando, falando como que nós devemos agir. Mas será que nós estamos tendo essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida? Através do Espírito Santo? Foi uma forma tão assim de cuidado e de amor que Deus teve com a vida de Noé. Porque quando ele falou entra na arca, fala que ele fechou por fora a arca. Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece de Deus dar uma diretriz, uma direção para nós fazermos, e aí nós sentimos dó, aí nós sentimos remorsos de ter feito alguma coisa da nossa cabeça, da nossa própria vontade. Aí nós pensamos e achamos que poderia ser feito de uma outra forma diferente. Então eu acho que naquela hora, quando Deus falou entra na arca, você, sua mulher, seus filhos, suas noras, os animais, Deus falou, às vezes pode acontecer de um amigo que ele tinha: abre, Noé, para mim, eu quero entrar. Um vizinho de Noé falar: Noé, eu vi você construir, mas eu não... Deixa eu entrar. Noé, eu estou aqui, abre para mim. Por favor, tem misericórdia. Lembra que um dia eu te emprestei tal coisa, eu te ajudei em tal momento. Então Noé, como homem carnal, com os sentimentos humanos que ele tinha, ele poderia querer abrir.
e deixar entrar outras pessoas que não fossem aquelas que Deus determinou que entrasse na arca. Mas Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele fechou por fora, então não tinha como Noé abrir. E passou todos aqueles dias e começou a chover, a terra inundou. Agora vai na sua imaginação e pensa assim, às vezes no dia, eu gosto muito de chuva, eu amo o barulho da chuva, principalmente à noite, quando você está dormindo, deitada na sua cama quentinha, que você ouve o barulho da chuva no telhado, que você escuta o barulho da chuva batendo no chão. Eu acho uma delícia, eu amo. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estão na rua, eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm um abrigo bom para estar e que uma chuva mais forte, a pessoa fica preocupada que pode cair, pode ventar, pode... Vocês estão entendendo? Só que naquele momento que Deus falou para ele entrar e ele fechou por fora, era para ficar tudo ali, do lado de fora. Deus só queria Noé e a sua família. Deus estava sendo injusto? Não. Deus não estava sendo injusto. Deus não estava sendo um Deus vingativo. Deus não estava sendo um Deus arbitrário. Ele estava tendo uma ação da sua essência, que é de justiça. E ele falou para eles entrarem na arca e começou a chover e morreu todo mundo. Morreu todos os homens, morreu todas as mulheres, morreu todas as crianças, morreu todos os animais, as vegetações. Por quê? Porque Noé, ele construiu aquela arca, não foi no cume do monte, ele construiu a arca próximo à sua casa, e ela era enorme, e ele construiu aquela arca, ela tinha 3 andares, 3 pavimentação, então ela era muito alta, ela era muito grande, e ele construiu aquele barco enorme, aquela arca enorme, entrou todo mundo, e começou a chover, e a chuva era tanta que aquela arca foi se levantando com o movimento das águas, e ela foi parar num dos montes mais alto que existia naquele lugar, chamado Ararat. Ela ficou no cume do monte, aquela arca daquele tamanho, e tudo embaixo tinha perecido, só havia água. E aí você deve ter noção de como é quando vem uma chuva forte, quando vem ventos fortes, que vem aquela água trazendo tudo, pau, pedra, lixo, e vem removendo aquela água preta, aquela água marrom encardida, e vem levando, trazendo tudo. E aí Noé estava naquela arca, e aquelas águas levantando até que ele parou. As águas, choveu 40 dias e 40 noites, era muita água, muita água. Eu até estou me lembrando aqui das imagens que foram trazidas do que houve, né, lá no estado de Minas Gerais, há uns anos atrás. Que coisa terrível quando abriu aquelas barreiras que arrebentou tudo, morreu tanta gente. E muitos, a gente ouviu um vídeo de um cara chamando os amigos, vamos subir, eles subiram, eles se livraram de morrer em cima daquele monte de lixo, daquele monte de barro, porque eles subiram num lugar alto. E eles viam lá de longe aquela aguaceiro, aquela torrente de águas passando e levando tudo. Só que naquele tempo do dilúvio não teve chance.
porque as águas eram muitas e subiu e cobriu montes, cobriu tudo. E aí, quando passou alguns dias, a chuva parou, aí tiveram que esperar mais alguns dias para as águas abaixarem, aí mais alguns dias para tudo voltar ao normal, e Deus fala, pode sair. Aí eles saíram livres, tinham sido preservados, e eles eram as únicas famílias, a única família naquele lugar que havia sido preservados. Eu tenho com isso que o amor de Deus ele é tão grande. A Bíblia fala que Jesus se compara a um bom pastor que cuida de ovelhas, que leva as ovelhas para tomar água, que leva as ovelhas para se alimentar, que leva ela para os lugares tranquilos para elas pastarem. Esse é o mesmo Deus que cuida de você. A única diferença que nós lemos é se Deus achou graça em você, se Deus viu algo diferente em você, se Deus viu o seu coração. Às vezes eu acho que eu agrado a Deus fazendo coisas, fazendo obras, e não é isso. Deus fala que Ele nos fez, e a única coisa que Ele quer é que nós o reconheçamos como Deus e que nós vivamos como filhos de Deus. Ele nos deu isso para dominarmos todas as coisas, como nós lemos lá no capítulo 1, no versículo 26, que diz que Deus nos fez a sua imagem e a semelhança para nós governarmos. Nós temos essa autoridade de governar em todos os lugares. Deus nos deu livre-arbítrio, mas cuidado com o que você faz com o seu livre-arbítrio. E hoje então nós lemos o livro de Gênesis no seu capítulo 8, onde fala que vindo o dilúvio, Deus mandando Noé e sua família entrar dentro da arca, eles foram guardados do dilúvio e saíram, e eles estavam preservados depois que acabou todo aquele dilúvio. Mas o segredo estava porque ele temia Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E esse é o recado que eu quero deixar hoje para você que está ouvindo e para você que ainda vai ouvir esta palavra. Isso faz toda a diferença, eu ter um relacionamento com este Deus, porque Ele vai me guardar, Ele vai fazer com que eu e toda a minha família, toda a minha geração seja preservada. Noé, por que Deus pediu para que ele entrasse com ele a mulher e os filhos? Eu não sei se os filhos temiam a Deus como ele temia, como Noé temia, mas Deus pediu para eles entrarem na arca também, porque Deus queria preservar uma geração. Porque, olha, Noé com os filhos, provavelmente depois veio os netos, os bisnetos, tataranetos, e é assim a nossa vida. Que nós possamos ser preservados, que a nossa geração, a nossa casa possa ser preservada, não importa nada que esteja acontecendo ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, ao redor do nosso bairro, ao redor da nossa cidade, ao redor do mundo, não importa. Se você tem um relacionamento com Deus, Ele vai te preservar de tudo isso. Ele vai te guardar e vai fazer com que você seja próspero, abençoado, e não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua descendência. Entendeu a mensagem? Galera, essa era a nossa leitura de hoje. Que você tenha um excelente final de semana. E a dica fica: tenha um relacionamento com Deus. Você tem muito a ganhar. Você tem tudo a ganhar. Tchau, galera. Fui.